Olá, sou Leila Barbosa, pesquisadora da História Literária de Juiz de Fora. Professora da Universidade Federal, aposentada, eu tenho vários livros e artigos publicados, especialmente um que eu gostaria de citar, porque nos traz a história da fundação da Academia Mineira de Letras. Meu parentesco com dois dos criadores da academia me facilitou as pesquisas. Meu tio-avô, sobre o qual vou falar, Belmiro Braga, e o outro, Machado Sobrinho, avô do meu marido. Minha dissertação de mestrado foi sobre um livro inédito de Belmiro Braga, Sacrário versus Íntimos, com poemas e lindos desenhos como ilustração. Partindo de uma análise nossa no prefácio desse livro Montesinas, que publicamos em 2010, em comemoração dos 100 anos da Academia, onde nós escrevemos, o leitor percebe em sua expressão o espaço de uma poética universal e atemporal, psicanaliticamente aberta aos problemas da alma, reconhecido em sua época como um dos grandes líricos da poesia brasileira. Daí merecer o seu resgate. Convidada pelo presidente da Academia Mineira de Letras, nosso amigo Rogério, vim aqui hoje para a palestra sobre o poeta juiz-forano, muito famoso de sua época, mas pouco estudado em Juiz de Fora, Minas, Brasil. Quando fiz meu mestrado, ele foi responsável pelo meu encontro com a professora Marisa Timpone, que fazia uma dissertação sobre Murilo, e eu sobre Belmiro. Acontece que, no livro de memórias de Murilo Mendes, ele dedica um capítulo a Belmiro Braga, onde comenta a sua relação com ele. Foi a partir daí que iniciamos nossa pesquisa de História Literária de Juiz de Fora, aprovada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje, Belmiro Braga tornou-se também o nome de uma cidade. Era um distrito de Juiz de Fora quando ele nasceu. Esse distrito originou-se na fazenda Boa Vista, que foi vendida a Joana Claudina de Jesus, que a doou para nela ser fundado um povoado em homenagem à avó de Jesus, Santana. Tem uma origem histórica comum a todos os antigos distritos de Juiz de Fora, ou seja, está ligada à abertura do Caminho Novo. O arraial é elevado a distrito com a denominação inicial de Vargem Grande e depois muda o nome para Ibitiguaia e logo se transforma em município com o nome de Belmiro Braga, em homenagem ao ilustre poeta mineiro que ali nasceu. E incorpora 3 distritos, 3 ilhas, Porto das Flores e Belmiro Braga. Sua população atual é de 3.429 habitantes e sua economia apoia-se na agricultura de subsistência e pecuária. O escudo e a bandeira da cidade possuem 3 estrelas representando os 3 distritos, Belmiro Braga, Porto das Flores e 3 ilhas. Uma lira representando a presença do poeta nascido ali. E 3 faixas de prata que simbolizam os rios Paraibuna, Rio Preto e Peixe, e uma flor de lis como Santana, padroeira do lugar. No hino à cidade de Juiz de Fora, cuja letra é de Dormevili Nóbrega, que foi o primeiro interventor, hoje seria prefeito da cidade, e música do seu filho, Daltoni Nóbrega, aparece clara a inter-relação da cidade com o Caminho Novo. Daí, termos dado a Belmiro o título de O Poeta do Caminho Novo. O hino é assim: margeando o Caminho Novo, veio habitar outro povo na antiga Minas Gerais. E no sonho que ainda expande, fez nascer a Vargem Grande, cheia de força e ideais. Ao chamar-se Bitiguaia, um novo sonho se espraia, da própria vida cuidar. E, no ideal que se afaga, escolher Belmiro Braga, protetor desse lugar. Continuando a apresentação de Belmiro, o poeta Murilo Mendes escreveu: lá vem o volante Belmiro Braga, sorrindo no seu terno xadrez, chapéu Panamá,
percorre a cidade toda. Lá vem o poeta de braços abertos, a pobre e rico, a letrada e ignorante. Me ensina a rimar e metrificar. E mais tarde, me abre a caverna da sua biblioteca, onde durante 1001 tardes descubro Boccaccio, Antônio Nobre, Cesário Verde, Camilo. É assim que o poeta maior Murilo Mendes anuncia o seu mestre, o trovador de Vargem Grande, Belmiro Braga, num capítulo de A Idade do Serrote. Nascido a 7 de janeiro de 1872, na fazenda da Reserva, em Vargem Grande, como nós já falamos depois em Bitiguaia, hoje com o nome dele, município de Juiz de Fora, Belmiro Belarmino de Barros Braga, por meio de seus poemas, nos mostra a vida da província, cuja aparência calma oculta a ansiedade e a necessidade de ultrapassar as montanhas. A fazenda onde nasceu ficava, aspas, entre morros altos nas abas da Serra Criminosa, conforme ele descreve em seu livro de memórias Dias Idos e Vividos. Ali, ele residiu com seus pais, o português bracarense José Ferreira Braga e a mineira de Rosário, município de Juiz de Fora também, Francisca de Paula Braga, que mantinham, além do sítio, uma venda à beira da estrada. Foi lá onde ele aprendeu a subir as letras, revelando um incansável curioso, querendo saber as razões e os porquês de todas as coisas da vida. Aos 11 anos, em março de 1883, ele foi estudar no Ateneu Mineiro em Juiz de Fora, mas voltou para casa logo depois, em outubro do mesmo ano, devido à morte de sua mãe. Foi quando trocou a escola pelo balcão da venda, que afirmou com sabedoria. Todo moço, antes de matricular-se em qualquer escola superior, deveria passar pelo menos um ano por um balcão do interior. Ali, convivendo com o povo, aprenderia muita coisa que na vida prática seria de grande utilidade. Está lá em Dias Idos e Vividos. D'Aurevilly Nóbrega, no livro que ele escreveu sobre poesias em Juiz de Fora, ele conta como Belmiro Braga foi descoberto como poeta. É descoberto por Fernandes Filgueiras, precursor da pediatria brasileira, de quem se torna amigo e a quem deve o presente, a metrificação de Castilho, como cooperação para o seu aperfeiçoamento. Mas a descoberta não fica por aí. Algum tempo depois, o poeta cearense Antônio Salles, de passagem pela região, conhece seus versos e espalha com alegria haver descoberto um poeta. Incentiva-o a publicar seu primeiro livro, que será impresso no Porto, em Portugal, em 1902, cujo título, Montesinas, é dado pelo poeta amigo e padrinho. O tempo passa e a vida abre para Belmiro o caminho da aventura. Ele vai desbravar a terra mineira. Vai a Muriaé, a Tombos, a Carangola. Por essas paragens, ele vivencia várias peripécias. Dorme em esteira dura, trabalha sem remuneração, mas vai conseguindo vencer com os versos e a letra caprichada, calígrafo dos livros de conta corrente de seu pai. Faz boas amizades e em Carangola, no ano de 1891, a 7 de fevereiro, casa-se com a filha de um advogado local, Otília Portilho, com o qual teve 3 filhos, 2 mortos na infância e um terceiro, José Epitácio, que herdou a verve satírica do pai, mas não deixou nada publicado. Em 1895, volta a Juiz de Fora e em 15 de dezembro começa a publicar no jornal O Farol e no Correio de Minas a seção de versos que ele dá o nome de Bimbalhadas. Posteriormente, ele muda para Repiques, sob o pseudônimo de Sacristão. Trabalhando no cartório da família como um tabelião, Belmiro nos mostra como tudo para ele era motivo para versejar.
ele faz um verso sobre uma escritura de compra e venda. Saiba quantos virem isto, este público instrumento, que no ano do nascimento do meu Senhor Jesus Cristo, aos 24 do mês de janeiro, em meu cartório, na Vila Aparecida, e esta me distribuída, compareceu João Libório. Como outorgante de um lado e do outro como outorgado, Joaquim de Souza Cartacho, morador este em Valão, e aquele em Arrependidos. Lavradores conhecidos das testemunhas abaixo, e de mim, tabelião, que esta assino e dou fé. E perante as testemunhas, pelo outorgante, foi dito, que sendo senhor e dono, por compra de Luiz André, na Cismaria dos Cunhos, vende agora o outorgado, o referido terreno, por 400 mil reais, recebidos neste ano, em dinheiro e de uma vez. Assim disseram, pedindo, lhes fizesse este instrumento, que lhes fiz e lhes li. E as testemunhas, Florindo Gustavo do Nascimento e Godofredo Peri e Antônio Batista Fraga, ficaram todos contentes e assinaram todos nesse ato, comigo tabelião, que assino em público e raso. Testemunho da verdade, Belmiro Braga. O poeta dessa beira do caminho, né, que é lá da venda onde ele vendia as coisas da fazenda do pai, vem para a cidade e transforma-se no mais popular dos escritores juizforando, granjeando fama em todo o país, reconhecido por Machado de Assis, Lima Barreto, Afonso Celso, Silva Romero, tendo traduzidas algumas de suas obras para o espanhol, pelo poeta chileno Vicunha, e para o francês por Victor Urbain. É interessante lembrar também que em uma fazenda vizinha a Bom Jesus morava o major Joaquim José Nogueira Jaguaribe, apelido de Quincas, o avô do médico e também escritor, o grande memorialista Pedro Nava, que assim se autodescreve: eu sou um pobre homem do caminho novo das Minas Gerais, se não exatamente da picada de Garcia Rodrigues, ao menos da variante aberta pelo velho Alfield, e que em sua travessia pelo Arraial do Paraibuna tomou o nome de Rua Principal e ficou sendo depois a Rua Direita da cidade de Juiz de Fora. Ele escreve isso no seu primeiro livro de memórias, Baú de Ossos. Segundo José Procópio Filho, que foi prefeito de Juiz de Fora, em aspectos da vida rural de Juiz de Fora, ele diz: o poeta Belmiro Braga nunca esqueceu seu rincão, que relembrou nos seguintes belos e sentimentais versos. Foi aqui, neste plácido retiro, ouvindo a voz amiga de seus pais, que a infância alegre te correu, Belmiro, a alegre infância que não volta mais. Homem simples e bom, Belmiro escreveu no prólogo de uma das suas obras, Contas do Meu Rosário. Sendo minha alma simples, compreendida por outras almas simples, que prazer! Tudo que a gente faz melhor na vida é aquilo que se faz sem aprender. E Modesto ainda completa que este livro não é uma obra de arte, mostram suas estrofes sem louvor. Do triste coração, meu verso parte como o aroma do cálice da flor. Era seu amigo, o chefe das oficinas do Jornal do Comércio, Irineu Rocha, que lhe pedia quadrinhas a propósito de qualquer acontecimento, desde o mais alegre até o mais triste. Um dia, quando passava pelo jornal, Belmiro soube da morte do Irineu, a quem homenageou com os versos. Se um amigo seu morria, ele vinha ter comigo e umas quadras me pedia para a morte desse amigo. Hoje, lembrando esse fato, eu pensei em mágoa imerso, que talvez lhe seja grato ser também chorado em verso. E assim, nessas 4 linhas, venho aqui dizer-lhe
triste. Irineu, toma as quadrinhas que tu nunca me pediste. Nesse outro, ele vai filosofar sobre a vida. Nossa vida é uma balança com duas conchas iguais. Numa, alegria descansa, noutra, descansam os ais. Como são afortunadas as almas que podem ter nas conchas equilibradas, igual dor, igual prazer. Quando ele publica esse livro que nós citamos, Contas do Meu Rosário, já famoso por seus versos, ele escreve: advertência necessária. Devo explicar também que não sou culpado de me cognominarem de João de Deus, de Campo Amor, de Musset, pois sei que, se ainda nenhum desses três grandes poetas protestou contra o atrevimento da comparação, é simplesmente porque, quando ela apareceu, eles já tinham morrido. Só um cognome me poderia alegrar o coração, e é este: Belmiro Braga, o trovador de Vargem Grande, obscuro arraial mineiro onde nasci, e em cujo cemitério dormem meus queridos pais o eterno sono. A obra de Belmiro Braga abrange todos os gêneros. Poemas em versos, preservados em vários livros publicados, de edições esgotadas, em códices autógrafos e em alguns livros avulsos, publicados em jornais e revistas de todo o país. Textos em prosa. Um livro de memórias, Dias Idos e Vividos, de 1936, contos e crônicas, além de notas de viagem. Ele tem um assim, de Juiz de Fora a Lavras, o outro de Paris a Berlim. E algumas obras publicadas ainda inéditas, algumas obras publicadas e outras ainda inéditas. Textos dramáticos, representados até hoje por diversas companhias brasileiras, especialmente as de São Paulo. Teve muitos amigos importantes e outros nem tanto. Porém, aos que o desiludiram, ele deixou uma sátira contida no epigrama, inspirado por um belo cão que possuía e que se chamava Príncipe. Aí está lá. Ao príncipe, pela estrada da vida submorros, desci ladeiras e afinal te digo que se entre amigos encontrei cachorros, entre cachorros encontrei-te, amigo. Para insultar alguém, hoje recorro a novos nomes feios, porque vi que elogio a quem chame de cachorro depois que este cachorro conheci. No livro Rosas, que estão esses dois versos. A primeira quadra estava gravada até pouco tempo, ao pé de seu busto, no Parque Alft, no centro de Juiz de Fora, homenagem póstuma prestada pela Prefeitura Municipal. Eu soube que, por ser de cobre, foi roubada. Gostaria de mostrar a ligação do poeta também com o Caminho Novo em sua literatura, pois sabemos que, tanto em literatura como na Bíblia, o caminho não é apenas o lugar por onde passam as pessoas. Ele tem um sentido simbólico, pois toda a vida humana é comparada a um caminho, a uma caminhada. A linguagem poética e teológica utiliza a terminologia de caminho material para falar do caminho espiritual e simbólico. Quando Belmiro fala sobre a estrada da vida ou os caminhos a serem trilhados, entre tantas outras expressões, ele está usando imagens metafóricas que servem para marcar seu lugar no mundo. Remetem a espaço já conhecido e delimitado, para o bem ou para o mal, ou a ser percorrido, com riscos ou armadilhas do destino, as emboscadas, né? E o trem, que é um elemento de transporte pelos caminhos da vida, símbolo de mudança, de procura de novos horizontes, é usado pelo poeta para resgatar sua infância e como elemento de comparação entre dois tempos da vida. E seu livro de memórias narra como o trem foi um fator marcante em sua meninice. E no poema Ontem e Hoje, de Tarde Florida, ele reflete sobre a dialética heracletiana, que em sua obra transformada em Vai e Vem. O Trem de Ferro, fragmento.
Quando a estrada de ferro central penetrou em Minas, ficando em seu leito distante umas 4 léguas da reserva, a todos que apareciam em nossa casa, vindos da zona ou por onde ela passava, meus irmãos e eu atormentávamos com perguntas. Desejávamos saber como era a máquina, quem a fazia correr, como se viajava nos carros que ela puxava. Era esse o nosso assunto de todas as horas. Como que, alheio a tudo que me cercava, certa vez ouço, vindo de muito longe, um berro triste e prolongado, que até então nunca ouvira. Ninguém me acreditou. E por mais que eu jurasse ser verdade o que dissera, todos me chamavam sonhador. Mas, apesar disso, a Romaria Serra continuou, e o berro do trem de ferro foi, afinal, ouvido por todos. E por muitos meses fui apontado em casa e nas vizinhanças como a primeira pessoa que ouvira o apito de trem de ferro naquelas redondezas. Agora o poema ontem e hoje. Na doce infância descuidada, quando eu ia às vezes à estação vizinha, nos viajantes do expresso reparando, que inveja cruel não era minha. E pensava comigo, a vida é um sonho, para muitos o mundo é tão risonho, quem me dera gozar a vida assim. E hoje, viajando como aquela gente, nas estações invejo tristemente, quem ali, ao me ver, me inveja a mim. No quarteto de Última Carta, o caminho desejado para a amada é o mais feliz possível. Última carta. Sigamos cada qual o nosso caminho e que dos flóreos trilhos através não encontrem jamais um só espinhos por entre as rosas teus mimosos pés. Otília Portillo, que se casou com Belmiro, é aquela que se torna para o poeta o amparo necessário em seu penoso caminhar. E assim também, como seu filho José, é comparada à estrela guia que ilumina sua vida. A minha mulher, árvore acolhedora, em aspecto deserto, sobre que achei a margem do caminho, santuário de amor e de carinho, as minhas grandes mágoas sempre aberto. És para mim, Otília, a estrela refulgente, que me ilumina a dolorosa estrada. És meu Deus, és meu céu, és minha fada nas horas tristes em que estou doente. Ao José, essa rósea pequenina, ágil mão macia, que os anjos inveja tão mimosa, é a rútila estrela que me guia da vida estrada dolorosa. O retorno ao lar, sempre remetendo ao caminho percorrido ou a percorrer, geralmente sofrido e cheio de mágoa, é tema recorrente na obra poética de Belmiro Braga. Longas terras andrei, longos caminhos pisei, cobertos de cheirosas flores, e só conservo dentro d'alma espinhos, tristezas fundas, recalcadas dores. As florzinhas da beira do caminho, raras vezes beijadas pelo ar, cheias de graça, cheias de carinho, curvam-se todas, vendo-me passar. Como é feliz quem pode caminhando pela estrada da vida, ó bem superno, que ousam poucos lograr, de quando em quando voltar os olhos para o lar paterno. Volto de novo ao lar paterno e vejo amados sítios que transpus outrora, e por onde a cantar estrada em fora ia livre de mágoa e de desejo. Desço ao quintal e quando busco da várzea o trilho, num tom suave brando alguém me diz: meu filho, cuidado, esse caminho está tão maltratado que podes num espinho os pés ferir. Cuidado. No poema Palavras ao Coração, o caminho também é citado. Coração, nem mais um salto, fica lá sossegadinho. Não queiras subir tão alto que te cansas do caminho. E também em A Velhice.
Abriga-me em teu manto alvinitente, asa de amor aberta sobre um ninho. Depois de combater o sol de frente, busco-te à sombra, à margem do caminho. Belmiro ficou famoso por suas sátiras e pelo uso constante de ironia em seus escritos. Convém, neste momento, lembrar que o homem, nesse mundo turbulento, nessa séria realidade cruel que até hoje vivemos, necessita da ironia, do humor, do cômico e do riso para sobreviver. Essas categorias são essenciais à sua vida. A ironia é uma maneira de se afastar da realidade total, do sério da vida, para, por suas partes, melhor suportá-las. É necessária para mantermos o equilíbrio. Historicamente, gerações de ironistas, comediantes e humoristas sucedem às sérias, às trágicas, como um relaxamento após a opressão. E essas categorias risíveis, ridículas, para serem decifradas, precisam do raciocínio, da inteligência. A ironia e o humor mineiros têm sido, às vezes, comparados ao inglês. No entanto, há uma característica fundamental que faz diferir o humorista britânico do mineiro. Enquanto o inglês é alegre, jovial, malabarista de rimas e metros, que verseja sem profundeza, pelo simples prazer de fazer rir e pela graça de rir, o mineiro é melancólico, triste, por vezes sardônico e, acima de tudo, reflexivo. Assim, o humor mineiro aproxima-se muito mais da ironia amarga, que traz sempre em seu rastro um laivo de melancolia. A ironia do poeta é a ironia mineira, isto é, aquela que não é apenas voltada para os outros, mas preocupa-se também consigo mesmo. Antes de me referir às sátiras de Belmiro, gostaria de recordar um fato interessante. Quando, para minha dissertação, comecei a pesquisar toda a sua obra, em sua casa em Juiz de Fora, na Avenida Rio Branco, onde moravam, sua viúva, seu filho, sua nora e seus netos, eles não me deixavam ver tudo, pois ele escrevia, na época, sobre pessoas famosas de Juiz de Fora e temiam que eu publicasse. Um poema divertido a respeito de uma pessoa que eu não consegui até hoje descobrir quem era, é o seguinte e é inédito. Dona Alice. Era cinzento vestido, era o chapéu de igual cor. E o chapéu, aquele mito, um verdadeiro primor. Na sala, a dona aparece. Incontinente, alguém disse, numa voz em tom de prece, tira o chapéu, Dona Alice. E Dona Alice, um sorriso, deixa escapar o troféu. Para quê? Não é preciso, não me incomoda o chapéu. Mas nisto, lá da varanda, exclama Dona Zilmira, ora Alice, vamos, anda, tira o chapéu, anda, tira. E Dona Alice, alta e loura, diz às pessoas da roda, mas que jeito maçadora, meu chapéu lhes incomoda? O Dr. Fischer, ouvindo aquele grosso escarcéu, diz solene, nem sorrindo, Alice, tira o chapéu. E o doutor Divino fala de um modo que nos comove. De chapéu aqui na sala, Dona Alice, aqui não chove. Dona Marina, voltando, a sala diz, Deus do céu! E a Dona Alice abraçando, Alice, tira o chapéu. E a Dona Alice zangada diz ao Fischer, divertido, não me faltava mais nada, até você, meu marido. Nisto Souza, com meiguice, canta uma trova caipira. Dona Alice, tira o chapéu ou não tira? Dona Zilmira, em voz doce, pipila como um chechel. Se o chapéu lindo não fosse, tirava Alice o chapéu. E Dona Alice travessa, diante da gente ranzinza, mais afunda na cabeça o seu chapéu cor de cinza. Nisto, um bardo intrometido diz com ar de defensor, sem o chapéu, o vestido, lembra uma jarra sem flor. Não tire o chapéu e agora, reparando é que distingo. Sem o chapéu a senhora, lembra um i
que não tem pingo. E Dona Alice Valente, ante o tremendo pel-pel, a turma toda faz frente, toca e canta de chapéu. E à noite, o Fischer em casa, ao vê-la tirar o véu, eu aqui sou em quem te empresa, Alice, tira o chapéu. E a Dona Alice num choro, Nossa Senhora do Céu, isso é troço ou desaforo, e foi dormir de chapéu. Vamos agora relembrar algumas outras suas sátiras. Lamento de Mineiro. Cartas. Um mar que meu berço banha, e eu te confesso com mágoa. É o famoso mar de Espanha, que não tem peixe e nem água. A um certo guasca lampeiro, disse um paulista casmurro, tome cuidado, mineiro não compra bonde de burro. Quem o nosso íntimo sonda, mas no prolóquio tem fé, mineiro não vai na onda, nem rema contra a maré. Sobre a mulher. A mulher, quando quer, eu acho, que dei Deus a desanima. É água de morro abaixo e é fogo de morro acima. Essa é muito conhecida, né? Ela, dos 15 aos 20, nos enleia. Dos 20 aos 25, nos encanta. Dos 25 aos 30, não há feia. E dos 30 aos 40, não há santa. Dos 40 aos 50, ainda é sereia. Dos 50 aos 60, desencanta. Se for solteira, o próprio céu odeia. Se casada, de nada mais se espanta. Algumas outras características femininas zombadas pelo poeta. Mulheres que eu vi no banho, vejo-as depois de um salão, se pelo rosto as estranho, pelas pernas sei quem são. A mulher, para ser Vênus, deve ter cintura fina, olhos grandes, pés pequenos e a língua bem pequenina. Com o juiz reto e calmo, posso afirmar sem receio, mulher de boca de palmo tem língua de palmo e meio. As situações sociais transgredidas pela mulher também são gozadas ou glosadas por Belmiro. O que perdemos na vida, procuramos sem achar, exceto a mulher perdida, que achamos sem procurar. 3 sirigaitas. Com mágoa, digo a encontrá-la surpresa, estas são do Botanágua e também do Pito Aceso. Botanágua e Pito Aceso são 2 bairros de Juiz de Fora. A relação homem-mulher revela claramente a situação de inferioridade feminina estabelecida pela sociedade. Certo esposo a esposa engana. A mulher, a amante boa, da perfídia esconde o travo e o companheiro perdoa. Sabe o povo? Exclama, bravo! Certa esposa ao esposo engana. O marido não domina, seu rancor e em desagravo a companheira assassina. Sabe o povo? Exclama, bravo. Morre o noivo e a triste noiva, no afeto deles que ardor. Ante a dor que a alma lhe engoiva, vê crescer o seu amor. Morre a noiva e o noivo triste, amavam-se tantos dois, a imensa dor não resiste e casa-se um mês depois. Por fim, o poeta também mostrou humoristicamente o que desejava das mulheres. Nossa Senhora Santana, permita que eu possa um dia mobiliar minha choupana com as cadeiras de Maria. A moda. Termina um soneto com o terceto. Se a moda, a roupa embaixo, em cima poda, trarão as nossas netas, por ser moda, uma faixa à cintura e nada mais. Ainda, batendo nessa mesma tecla, a de a moda despir as mulheres brinca. Noite de núpcias, o gama encontra a esposa envolvida num lindo roupão e exclama, posso enfim ver-te vestida. De si mesmo. Como a ironia do mineiro é uma ironia que volta-se para si mesmo. E ele, então, diz o seguinte, antes que a inveja minha fronte assome,
Devo o que sou a mim unicamente. Eu que de um berço tão humilde vim, os próprios elogios a meu nome, feitos por muita gente, são escritos por mim. Logo depois, ele, num cartão em que ele coloca um retrato que tinha cortado os bigodes, ele escreve isso. Esta cara de pamonha, a lembrança não te acordes? Botei de lado a vergonha e dei cabo dos bigodes. É muito interessante também, especialmente hoje em dia, né? Como o Belmiro via, da época, a política. Candidato a deputado, Belmiro Braga, ao pedivórcios ao coronel Martins Ferreira, foi informado de que o amigo só lhe daria apoio eleitoral se a solicitação fosse feita em verso. Ele mandou-lhe, então, uma carta-soneto. Meu caro coronel Martins Ferreira, candidato extra-chapa a deputado ao Congresso da Câmara Mineira, desejo ser aí o mais votado. A minha fé de ofício é de primeira, vale por um programa o meu passado. E no Congresso não direi besteira todas as vezes que ficar calado. Fui caixeiro, depois negociante, e do Torrão Natal representante. Agora aspiro a ser como escrivão. E eleito, espero, mas que maravilha, ser pai da pátria e receber da filha todo subsídio, quer trabalho ou não. Ainda foi por meio dos versos que apresentou sua plataforma política, aproveitando o ensejo para satirizar, desmistificando as promessas eleitoreiras mentirosas e para zombar de todos aqueles que se dizem, em véspera de eleição, amigo dos pobres, que proclamam não se importar com a posição social e com o dinheiro. Como qualquer candidato, que a falta de nome ou fama, escrevo um longo programa para o votante pacato. Também digo sem descoco, ao que vi e ao que pretendo, homem de bem não me vendo, se o comprador pagar pouco. Os desgraçados da sorte, onde me ver ao seu lado, até quando eu for chamado para o campo do mais forte. Hei de, enfim, chegar ao cabo do meu roteiro estupendo, se uma vela a Deus acendo, logo acendo outra ao diabo. Mesmo embora em frouxa rima, o meu programa que fica, só acompanha em política os que sempre estão de cima. Nesse programa, né, toda a máquina política é desmantelada, ironicamente, desde a venalidade até os interesses escusos, sem deixar de mencionar o grande princípio maquiavélico de agradar a gregos e troianos. Eleito, Belmiro não quis ser empossado, rejeitando o cargo, talvez porque não tenha se disposto a participar de conchavos e conluios. Percebe-se por seus versos que ficar extremamente decepcionado com a política e especialmente com os politiqueiros. Politiqueiros, que súcia! Segundo as leis de Lavater, o que lhes sobra em astúcia é o que lhes falta em caráter. Que pena imensa eu tenho dos políticos, que sobem o poder por meio oculto. São vistos à distância, homens de vulto, e assim de perto como são raquíticos. Critica veementemente também todos aqueles que proferem discursos cansativos e longos. Um certo orador maçante, das margens do Paraibuna, ao falar de instante em instante, vai esmurrando a tribuna. E quem o conhece sente, por mais ingênuo e simplório, que os murros são simplesmente para acordar o auditório. Eu recebi há pouco tempo uma novidade interessante, pois na família nunca ninguém mencionou a ligação de Belmiro com o cinema. Um rapaz, Sérgio Augusto Vicente, estudante de História e excelente pesquisador, que está fazendo uma tese sobre o poeta, descobriu um filme, Amor e Poesia, cujo ator era Belmiro Braga. Não sabemos se tal filme ainda existe,
mas sobre ele tem-se uma apreciação na Gazeta de Notícias de 1917. Amor e Boemia, né, agradou muito por ter alguns toques de fita americana, isto é, várias troça, vários absurdos, cômicos e a nota inédita de ter sido representada por tipos conhecidos. Joaquim Guerreiro, Calixto, Belmiro Braga, Luiz Peixoto e vários outros. Como tentativa de fita nacional, foi o melhor que vimos, salvo melhor juiz. Gaveta de Notícias, Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1918. E é ainda importante ressaltar que o hino oficial de Nossa Senhora Aparecida, padroeira de nosso país, com música do padre João Lehmann, tem letra de Belmiro Braga. Está nessa última revista da Academia Mineira de Letras dos 100 anos. Ela foi retirada de um caderninho do poeta, manuscrita e assinada, por ser de extrema significação nessas datas comemorativas da Academia Mineira de Letras, da qual Belmiro, além de declarado orgulho de pertencer, foi seu primeiro tesoureiro e um dos 12 fundadores, em 25 de dezembro de 1909, em Juiz de Fora. O hino é assim: Virgem Mãe Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão que nossa vida, sobre nós e o nosso lar. Vinde, Mãe Aparecida, nossa vida e nossa luz. Dai-nos sempre, nesta vida, paz e amor no bom Jesus. Estendei os vossos braços, que trazeis do peito em cruz, para nos guiar os passos para o reino de Jesus. Desta vida nos extremos, trazei paz, trazei perdão. A nós, Mãe, que vos trazemos todo o amor do coração. A conclusão eu vou deixar para o próprio Belmiro, que ele vai fazer no seu testamento. Ele diz o seguinte: morro não quero belengar de sinos, enchendo de amargura o espaço imenso. Tem esses tristes, melancólicos hinos da charanga do bairro a que pertenço. Cante-me o padre alguns textos latinos, por entre nuvens de cheiroso incenso. Mas desde já previno, pequeninos, que os textos grandes com prazer dispenso. No cemitério, nada de discurso. Acautelem-se ali dessa estopada os bons amigos dos amigos ursos, pois em casa o orador, à sobremesa, dirá, pensando em mim, não somos nada. Lá se foi o Belmiro, que limpeza. E parece que foi mesmo uma limpeza. 80 e tantos anos depois, como estamos, a geração jovem de hoje não sabe quem foi Belmiro Braga. Uma limpeza brusca, uma limpeza inesperada na curta memória dos mineiros, que não deram ao trovador de Vargem Grande o valor real que sempre merecia. E ainda para concluir, falta dizer, nesta pandemia, o que ele acha dos poetas. Ele no seu verso, A Porta dos Céus, ele diz o seguinte: bate. São Pedro zangado perguntou: quem bate aí? E a alma é a alma de um desgraçado, São Pedro, lhe respondi. Pensas então que esta casa seja da sogra, não é? Mas São Pedro, eu ardendo em brasa, mal me sustinha de pé. Mas, e sobre a carne e o vinho? Que me dizes, pecador? Dei à carne o meu carinho, dei ao vinho o meu amor. Que vida infame! E a virtude? Jamais a viste sequer? Amei-a mais do que pude, porque a virtude é mulher. Mulheres, ó bem querido, que no céu ainda me faz ter pena de ter morrido. Cala a boca, Satanás! E tem tu o atrevimento de vir assim me falar? Ah, já te espero o tormento no inferno, que é teu lugar. Afinal, homem discreta, sem temor, sem fé, sem lei, que foste em vida. Eu, poeta, que lindas coisas cantei. Que poeta! E a porta abrindo fez São Pedro Escarcel. Poeta, mas se bem-vindo, teu lugar é aqui no céu.
Gostaríamos de agradecer a todos, né, que ouviram e colocar à disposição de quem quiser, né, saber mais sobre Belmiro, ou então sobre literatura de Juiz de Fora em geral, que nós trabalhamos nisso desde 1980, né, eu e a Marisa Timpone. Gostaríamos muito de estar à disposição de vocês. Agradecer ao presidente da Academia Mineira de Letras, a todos os seus acadêmicos e dizer que gostei muito de estar aqui com vocês. Obrigada.